começando mais um BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você da madrugada. Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente de madrugada e eu falo isso por quê? Porque nosso programa tem vários horários alternativos dentro do canal Viver Brasil. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Hoje nós vamos falar de inovação. E falar de inovação em Belo Horizonte, Minas Gerais, é sempre um desafio. Por quê? Porque nós somos um estado, né, uma cidade muito tradicional. Isso faz parte do nosso jeito mineiro de ser. Mas ao mesmo tempo, né, gente, não tem jeito. A modernidade está aí, o mundo contemporâneo nos pede. Então, como equilibrar, né, inovação e tradição? É possível? Claro que é, e a gente vai tentando. E eu tenho aqui dois convidados e uma convidada muito especiais. Eu tenho aqui a presença dela, bendita é o fruto entre os homens, a querida Bárbara Botega, que é secretária adjunta de comunicação do governo de Minas Gerais. Obrigado, viu, Bárbara? Prazer é todo meu de estar aqui conversando com vocês hoje. Isso, legal demais. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Já deu. Legal demais. E temos aqui praticamente uniformizados, né? Homens de bom gosto. Eu tenho a presença do André Beckerman. O André é fundador e diretor da True Hotéis. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Bem-vindo. E ali, gente, costura fina, né? Não tem jeito. Rafael Ohana, que é diretor da Clus Moda Masculina, muito tradicional, mas também procura se inovar, e esse é o nosso papo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Obrigado pelo convite também, Elias. Joia, tamo junto. Bom, vamos começar pela dama. Conta pra gente, Bárbara, você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior de Minas, ou você é uma forasteira das Gerais? Bem, eu me considero super Belo Horizontina de coração mesmo, mas a verdade é que eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Gente, que maravilha! Olha. Mas foi por um acaso de destino mesmo, só nasci em Fortaleza, já com um aninho eu vim para Varginha. Sim, sul de Minas. Sul de Minas, então morei em Varginha até os 4 anos e dos 4 anos já vim para Belo Horizonte. Tá. Então, apesar de constar ali no registro do nascimento a naturalidade de cearense, de Fortaleza, acho que dali só o gosto pela farinha mesmo. Boa. Porque de resto, sou bem mineira, as minhas memórias mesmo são todas aqui de Belo Horizonte. A partir de 4 anos, né? Agora me fala dos seus pais, qual que é a origem deles? Os meus pais são do sul de Minas, são de Varginha, ambos. Eles, o meu pai biológico mesmo é do sul de Minas, é de Varginha, assim como a minha mãe, se conheceram ali, muito jovens, se casaram e depois foram lá para essa aventura em Fortaleza. Gente, que coisa, hein? Mas o meu pai mesmo que me criou é chileno. Então tem aí uma... Gente, mas que mistura! Tem uma misturinha aí interessante de culturas lá em casa. Legal, ótimo. O sobrenome me chama a atenção, Botega, de onde que vem? É português. É uma família pequena aqui no Brasil, né? Todo mundo tem... As pessoas confundem e me chamam de Bárbara Botelho. Botelho é um sobrenome talvez um pouco mais comum. Ou então Bótega, porque tem aquela 2 T's numa loja chique, né? De artigos femininos. Mas não, é português, é uma família pequena e veio pra cá e somos poucos por aqui. Sou de Minas, sou do mundo, sou de Minas Gerais, né? Eu sei bem um exemplo assim, né? Muito legal. André, vamos lá, nasceu em BH, como é que é a sua história? Nascido em BH, nascido e criado em BH, minha história de vida toda aqui. Tive a oportunidade de morar fora algum tempo, morei em Londres uma etapa da minha vida, mas foi para estudar, trabalhar? Para estudar, fiquei um ano numa determinada época. Dentro da minha área, do meu segmento, super importante a questão do idioma e tudo, e chegou um determinado momento e falei, bom, tem que ir para fora. Fiquei fora um tempo, morei também em Araxá. Lindo lugar. Quando eu tive a honra de gerenciar durante algum tempo o Grande Hotel de Araxá. Uau! Na época de Ouro Minas ainda, não na época do Tauá agora, né? Mas na época do Ouro Minas. Tive a oportunidade de ficar um tempo, fiquei um ano lá também. Sensacional, uma experiência ótima, hein? Fantástico, assim. Minas Gerais é espetacular, né? Diz que tem uns fantasmas lá, você já ouviu falar nisso? Eu já vi. Mentira. Lá no andar lá de cima, você já viu? Já escutou? Eu já escutei. Já procurei escutar. Realmente é um hotel que tem muita história. Assim, tem demais, né, cara? Hotel da década de 40, né, inaugurado por Getúlio Vargas, tinha um mirante Getúlio Vargas lá. E a história daquele lugar é fantástico. Sempre, nesse ano, eu fui com a minha família para lá de novo, fico alguns dias lá, eu sou apaixonado por aquele lugar, muito bom. É fantástico. André, seus pais, qual que é a origem deles? Meus pais também são de Belo Horizonte. Gente, isso é muito raro. Isso é raro. Não é? Isso é raro. Você é Belo Horizontino da gema mesmo. Eu sou raiz, Belo Horizontino raiz, conheço
Já morei em uns 5, 6 bairros aqui em BH, já mudei bastante. Conheço muito bem a nossa cidade, sou apaixonado pela nossa cidade. Eu sou formado em turismo, gestão e hotelaria na FUMEC. Isso. E eu trabalhei um tempo na Belotour também. Ah, que legal. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio num lugar que pouca gente teve, que foi na rodoviária de BH, quando a Belotour tinha um posto Isso, de informações dentro da rodoviária. Me lembro. E aí, assim, fantástico. E eu acho que, né, poderia ser aí uma oportunidade aí das escolas investirem na situação, na educação e na informação de quão rico é a cidade de Belo Horizonte, porque pouca gente sabe. Cara, muito legal. Eu gosto muito da rodoviária. E ela agora tem uma parceria público-privada, né? E tem não sei se você já esteve lá, ou vocês já estiveram lá nesses últimos, né, anos, mas tá muito legal. Inclusive tem um cinema lá dentro. Toda sexta-feira tem uma sessão de cinema à noite. Então, assim, a rodoviária... E tem gente de tudo jeito, né? Imagina sua experiência ali. Não é? Elias, assim, é impressionante quando eu falo pro pessoal que eu estive no rodoviário e tal. É claro que eu estava numa situação lá que todo mundo perguntava onde que é o ônibus que vai para não sei o quê. E eu, em vez de falar para a pessoa, falar, não, é no guichê do lado, eu já sabia, eu falava, vai no tal. Então eu sabia tudo naquela época. Mas tinha um volume de estrangeiros, gigante do pessoal que queria ir para Ouro Preto. Olha, que legal. Eu estava em BH, queria ir para Ouro Preto, conhecer muito europeu, muito francês, que queriam ir lá, mochileiro e tal, para conhecer cidades históricas, passavam por lá. Boa, muito legal. Vamos agora com o homem do corte e costura ali, né? Muito legal. Rafael, e aí, nasceu em Belo Horizonte, vem de fora? Nascido em Belo Horizonte também, criado em Belo Horizonte. Seus pais? Meus pais também de Belo Horizonte. Minha mãe nasceu em Conselheiro Lafayette, mas veio muito novinha para cá, para Belo Horizonte. Então os dois, desde então, sempre aqui em Belo Horizonte. Legal. Minha vida também sempre foi aqui em Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte. Você estudou na FUMEC também, não foi? Estudei na FUMEC Administração, são parceiros aí de universidade. Eu também. FUMEC representado aqui, que barato. Fechou o bonde FUMEC aqui então. E o resto todo por aqui. Morei fora também um ano, tive uma experiência como o André. Morei em Israel durante um ano. Uau, cara, muito diferente, hein? Bastante, muito legal. Foi uma super experiência na minha vida. E desde então aqui em Belo Horizonte. Legal. Seu sobrenome, Ohana, é assim que fala mesmo? É assim mesmo, Ohana. Qual que é a origem? Origem marroquina. Gente. Vem de origem judaica, né? Sim. E marroquina. Sim. Outro dia eu fiquei sabendo de judeus marroquinos. Existem muitos, inclusive, que saíram de lá, foram para os Estados Unidos. Vários vieram para o norte do país também. Exato. Marrocos é maravilhoso. O Galo me fez conhecer Marrocos. Pois é. Não num momento muito bom, mas como eu fui antes, alguém me deu a dica, falou assim, Elias, vai antes que é lindo o lugar. E aí eu fui antes, dormi no deserto e tal. Então quando eu cheguei, falei, agora já perdeu mesmo, vamos embora, né? Bacana demais. Mas é lindo, viu? Eu gostei dessa viagem que você fez. Sou cruzeirense, então achei bom. Você vê, né? O Raja, né? Deu até placa na Raja Gabalho. Muito bom. Rapidamente, deixa eu voltar com você, Beckerman. O sobrenome seu. O meu sobrenome, a origem é romeno. Né? Assim como o Rafa aqui, né? Descendência judaica também. Do meu avô. Que aí conta, né, a lenda lá que meu avô veio na Segunda Guerra e o irmão dele teve que se fingir de morto no Rio, aquelas histórias que eu não cheguei a conhecer meu avô. Eu não conheci meu avô, quando eu nasci ele já tinha falecido. História sensacional. Mas os meus tios e tias contam um pouquinho da história também. Que é a diáspora, né, judaica, espalhada pelo mundo, né? Sim. Muito bom. Muito bem. E bem-vindos a Belo Horizonte, né? Mineiro abraça, né? Vamos lá. Vamos passear pela cidade. Eu queria começar contigo, Bárbara. 2 lugares que você gosta, que fazem parte da sua história com Belo Horizonte. Eu sou completamente apaixonada pela Praça da Liberdade. Eu adoro aquela praça, acho linda, acho agradável. Tem lembrança de infância na época, a Feira Hippie era ali na Praça da Liberdade. E era Feira Hippie mesmo, com os hippies lá sentados no chão. Era hippie de verdade, mas obviamente que essa transformação da praça muito me agradou. Claro. É um contexto completamente diferente, mas eu realmente tenho uma paixão pela Praça da Liberdade. Eu lembro que eu estudei na FUMEC, mas eu também estudei na Federal. Eu fazia 2 cursos e trabalhava ainda.
Eu saía da Federal, pegava um ônibus, descia na Praça da Liberdade, e aí às vezes eu tinha uns minutinhos, eu sentava ali, lia um livro, pegava uma água de coco, e dali eu pegava o outro ônibus e subia para na verdade eu subia para o BH Shopping, que eu trabalhava no BH Shopping na época. Depois... Era vendedora. Aí depois à noite eu ia para FUMEC. Para fazer direito, então... Que luta, hein? E a Praça da Liberdade era esse lugar de era um energia, lugar né? de descanso, é um lugar bonito de descanso no meio de tudo. Então, assim, eu realmente tenho uma paixãozinha aí pela Praça da Liberdade e hoje, trabalhando no governo do estado, estou ali com alguma frequência, então é interessante conseguir ver a praça por vários ângulos, tem até uns projetos meio malucos que eu penso ali pro lugar. Opa, eu quero saber um deles. O que você pensa? Fala um deles. Eu adoro projeto maluco. Não, eu tenho vontade de, assim, precisa de muito desejo político de muita gente, mas eu tinha vontade daquele entorno todo da praça já não ter mais carros, pelo menos subir com bar, restaurante, show de luzes todos os dias à noite, uma coisa um pouco de Barcelona, assim, naquela casa que tem aquela iluminação cênica todos os dias à noite, ou que você tem em Dubai, que tem aquele show de fontes e as projeções. Eu tinha uma vontade daquilo ali de fato se tornar um ponto de encontro que de segunda a segunda tem uma programação cultural interessante, mas relevante mesmo, com lojas conceito, com bares, com restaurante, com os museus que ele ainda tem espaço para muita coisa ali. Pé, né? Andando a pé e sem o carro, pelo menos nas duas. Boa. Eu acho que ia ser muito legal se Belo Horizonte conseguisse ter um ponto turístico assim para todo dia, independente de estação de ano ou de nada. Eu tô contigo. Já legal. Sonhei um pouco. Também tem meu voto. É legal, a gente tem que ir sonhando junto, que aí o sonho vira realidade. É verdade. Porque quando se falava do projeto, né, da secretaria saírem da praça, né, ir para a cidade administrativa e ali virar tudo museu, a gente já pensava que era impossível, né? Já de fazer aconteceu. Perfeito. e tudo. Agora, criar um cenário desse... E vocês sabem que ali é o Circuito da Liberdade, né? Ele já é o circuito de museus mais visitados da América Latina. O CCBB é o maior do Brasil. É o maior do Brasil, mas o visitantes. circuito como um todo, ele é o lugar mais visitado da América Latina. Só que a gente tem uma síndrome, às vezes, de patinho feio, porque tenho certeza que no seu hotel deve passar isso. Por vezes as pessoas perguntam o que tem para fazer, vieram a trabalho por alguma coisa, e às vezes a gente mesmo não sabe vender aí o que a gente tem de atração. Mas o Circuito da Liberdade... Porque eu sou da época de, né, todo mundo, na verdade, aqui, a gente, acontecia muito isso. Chegava em Belo Horizonte, chegava em BH, você pegava um táxi e você perguntava para o taxista, na época não tinha Uber, né? Não. A gente perguntava para o taxista, o que tem para fazer aqui em BH? Nada. Não tem nada para fazer em BH. Eu falo, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Não assim, pode. como que isso é marcante? Uma vez eu estava numa cidade, eu estava na sua cidade, Fortaleza. Fui alugar um carro, estava na locadora de alugar um carro, uma pessoa, né, um morador virou para mim e falou assim, você é turista? Eu falei, pô, tô com pinta de turista? Sou turista, sou sim. Eu falei, vai me falar alguma coisa boa. Eu falei, olha, cuidado com Fortaleza, porque aqui tá perigoso demais, aqui tá... Eu falei, gente, são coisas que isso não pode acontecer. Em Belo Horizonte a gente... Em Belo Horizonte, e nessa situação, na época que eu estava na Belo Horizonte, eu falei, gente, precisa fazer um trabalho com quem é Uber, com quem é táxi. Eu falei, meu amigo, deixa eu te contar, quanto mais tempo essa pessoa ficar em Belo Horizonte, mais ela vai movimentar. Táxi, restaurante, hotel, loja, comércio e tudo, né? Então, entender isso é fundamental, que algumas cidades entendem isso já muito bem. Né? E eu falo que Belo Horizonte já mudou muito. Você pegar um táxi hoje e perguntar o que tem para fazer, já vai te falar muita coisa. Tem muito bar, tem isso, aquilo, o que está no alcance, né? Já tá Mas eu acho que já mudou muito o cenário. Mas não é fácil. Mas essa história do Circuito da Liberdade boa. Você ia falar, Rafa? Não, eu falei que eu estava apoiando ela também. Apoiando também. Eu só mudaria aquele circuito da Savassi que fizeram, que para mim atrapalhou demais o trânsito e o comércio ali, e mudaria para a Praça da Liberdade. Aí, tá vendo? Fechamos 100% o projeto. E o outro local de BH? Aí eu acho que eu vou no clichê do Mercado Central. Sem problemas. Eu acho que é uma síntese de Minas Gerais maravilhosa. É o lugar que eu passei a minha infância indo também com meu pai.
Então, domingo, Tem uma memória afetiva aí. Domingo a gente sempre ia no Mercado Central com a desculpa de comprar um queijo, mas ficava ali e passeava e brincava, comia na época um pedaço de chocolate daquele bem parafinado mesmo. E aí você vai, né, crescendo, e hoje eu já levo os meus filhos para o Mercado Central, eles também gostam, com a mesma desculpa do queijo. O Bárbara, você fica perdida no Mercado Central? Uai, a graça é essa. Quem não fica, A graça é essa. Depois de uma Aquele é golpe de cerveja comerciante. ainda, você não acha nada ali. Outro Não dia tem placa, não tem nada, é pra você ficar perdido mesmo. Outro dia eu fui num intuito, evento é que era um objetivo. mapa do Mercado Central. Eu tô assim, não, gente, com mapa não precisa de mapa, não precisa disso. Tá muito não. gourmet O isso aí. bom mesmo é, ó, É se perder é não saber. e gastar um pouquinho mais de dinheiro. Porque tem isso, nessa perdição nossa, é uma pimenta, é um pedaço de queijo, né? E aí vai indo. E assim, o mercado é muito legal. Eu Boa. gosto muito do mercado. Rafa, agora é contigo. 2 lugares de BH. Então, o primeiro é a Clus, ali da Rua Imorés, onde eu vou diariamente. E para quem não sabe, a Clus, nossa Maison, É linda aquela casa. na Rio Grande do Norte, com a Imorés. Isso. É um patrimônio histórico da cidade. É tombada aquela casa? É tombada, é uma casa de 1800, se não me engano, 1867. Que barato. Foi da família do Arthur Bernardes. Sim, Olha sim. que Então, Aliás, a esquina ali tem A outra esquina casa do outro lado, né? também, que era e tem do um coronel do tribunal. Ah, isso. E o Museu dos Militares E o ali. Museu dos Militares. Então é uma área também da cidade. É muito legal a gente ver várias faculdades de arquitetura passando, os alunos desenhando a casa. Nós ficamos muito orgulhosos também de poder Parabéns, estar ali viu? mantendo aquele patrimônio. Porque não é fácil manter o patrimônio, porque Não qualquer é. reforma tem que ser autorizada pelo IEF, né? Exatamente. Então, Isso. ali foi uma esquina Parabéns. marcante na cidade. Parabéns. No segundo lugar, eu tenho uma filha pequena de 2 anos e eu e minha esposa a gente sempre busca finais de semana para poder estar caminhando na cidade. Além da Praça da Liberdade, a gente vai muito no Parque das Mangabeiras, que fica Nossa, ali. lindo. Minha né? filha gosta de ver os peixinhos, tem É. os bichos ali soltos, é uma área muito agradável aqui em Belo Horizonte. A gente aproveita pouco. Poderíamos aproveitar mais o espaço, que ali precisa um pouco mais até de comércio, algumas coisas para você Sim. ficar mais tempo lá dentro, mas minha filha já adora. Claro. Caminha ali, corre. Tem uma arena Engraçado. maravilhosa. Eu ia Bom muito demais. criança no Parque das Mangabeiras e não levei meus meninos lá até hoje. Tem 2 pequenos Pra você também. ver. Pode Vou ver levar. se eu Pode ir. vou nesse final de semana. Precisa de um pouco mais de estrutura, mas É. o ambiente é super agradável. É lindo. Os né? quatinhos vão te receber muito bem. Os quatis recebem. Eles vêm atrás de você e não tem jeito, mexe mesmo. Os meninos ficam doidos. Muito legal. Exatamente. Boa lembrança, viu? Lá é muito bom. E ali nós temos que ter um cuidado especial, porque é a Serra do Curral. Então nós temos que preservar aquela área. E para preservar a gente tem que ocupar. Então temos que ir. Claro. Muito bom. Lá tem coincidentemente, o parque virou parque no ano do meu nascimento, 1982. Olha, Porque ele era uma mineração, né? perfeito, bem lembrado. Ele era uma mineração. Isso mesmo. E aí, assim, né? Como que é rico isso, né? De transformar uma mineração num parque. Tá vendo? Dá Com tempo aquela, ainda, né? com aquela magnitude, né? Que é um natureza parque. respondeu. Ali é fantástico, ali é lindo. Em Nova Lima, eles estão fazendo um projeto de descomissionamento de uma mina também. É muito legal. Que vai virar um parque ali bem legal. É possível. No centro de Nova Né? Lima. Legal. Então agora vamos contigo. 2 Mas lugares. eles já pegaram. Quem fica por último, geralmente reclama disso. Mas, Não cara, tem reclama. muita Nós coisa. vamos pensar que, na verdade, tem 2 lugares assim super especiais de BH. Um eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos, que é o Mineirão. O Mineirão um o Mineirão clássico. é fantástico. O Mineirão é muita história. O Mineirão é muita emoção, muitas coisas boas vividas, as ruins a gente deixa pra lá, né? Mas a As gente experiências não esquece, que são não, um aprendizado. E eu também sou cruzeirense, assim como o Rafa aqui. Gente, Também sou que cruzeirense, vi muitas comemorações, lugar que se reúne amigos, lugar que... Né, eu frequentei também muito o clube do Cruzeiro, Sim. porque meu pai era do Barro Conselho. Preto? Não, lá da Pampulha. Lá da Pampulha. Sim. E eu joguei futebol, e Oh. joguei assim, né? Eu jogava lá no clube competindo Minas e tal, futsal. E tudo. Olha! Sem jogar. Hoje eu só jogo futebol. Vai Hoje sair eu um jogo craque futebol aqui. mais. Só joga Não, futebol. Só Pra futebol. jogar futebol tem que ter técnica, cara. Futebol é difícil. É difícil, né? Futebol, o pessoal fala que você tá um ano jogando, tem um ano que você tá treinando e você não tá jogando ainda. É difícil. Temos É quase um Romário persistência. aqui, ó. É persistência. Cara, que legal. Você prefere Mineirão- Mineirão antigo ou Mineirão atual? Aí, ó, Ai, tradição cara. e inovação. Vamos lá. Eu já fui, vou te dar uma visão de quem já foi um dia num jogo, eu já fui num jogo na geral.
Sim, raiz. O jogo Cruzeiro e São Paulo, que o Cruzeiro ganhou o São Paulo na final da Copa do Brasil. Sim, que o rapaz pulou e bateu a falta. O Giovani bateu a bola debaixo da barreira, o Rogério Ceni era o goleiro. Eu tava na geral, cara, não tinha como entrar, tava eu e um amigo na geral, a visão do jogo era tão ruim que eu tava na outra ponta e eu tinha achado que tinha sido pênalti. Foi pênalti, a bola foi longe de ser pênalti, né? Nesse sentido, eu acho que o Mineirão hoje, ele acomoda melhor, ele tem um conforto, ele está mais bem estruturado. Banheiro, né? Você pensar que já colocou o Cruzeiro, né? 130 mil pessoas. E hoje você tem ali 60 mil pessoas, colocando ali quando tá lotado, mais do que o dobro. Você foi nesse jogo? Não, esse não foi. Esse eu fui com meu pai. Cruzeiro e Vila Nova, final do Campeonato Mineiro. Meu pai me botou no ombro, meu pai também. Cara, que loucura. Eu fiz isso recentemente com... Eu tenho 3, né? Mas o meu mais velho de 8 e a minha menininha, que se eu falar que eu vou levar ele no jogo, ela quer ir de qualquer jeito, né? O meu pequenininho ainda não levei não, de 2 anos. Mas quando eu levei os dois num jogo, o Cruzeiro estava na Série B ainda, acho que foi o último jogo e tal. Mas estava tão cheio, cara, que eu tive que fazer isso. Eu tive que botar ela no ombro e para ficar de mão dada com ele aqui, andando a esplanada do Mineirão toda ali. Mas hoje é legal, você tem mais mulheres, né? No campo, não é? Eu brinco que quando eu ia no Mineirão, era um Mineirão... assim, a minha mãe, eu lembro, né? Eu sou atleticana, graças a Deus. Eu tenho que fazer o contraponto aqui também. Muito obrigado, viu, Marta? E eu ia no campo de entrar com jogadores, meu pai sempre me levou. De uniforme e tal. E eu lembro da minha mãe falando assim, tipo, na hora que chegava do Mineirão, era assim, imediatamente você tinha que tomar banho, porque era um lugar sujo, você voltava sujo e tal. Isso mesmo. Era assim, né? Era copos que voavam, com sabe-se lá o que de dentro. Quando era cerveja, tava bom demais. Quem era na geral sofria. Nossa. E aí eu brinco com o meu marido hoje que meu menino é alucinado. Meu menino é cruzeirense, tá? Perdi nessa fase. Meus meninos são cruzeirenses, meu marido é cruzeirense. E eu, na expectativa de ter um domingo de folga, eu falei assim, leva as crianças pro Mineirão. Eu sou atleticana, não posso vir. Enfim, nessa expectativa toda, ele acaba levando, né? Os meninos, eu também de vez em quando acabo acompanhando, vez ou outra. Mas é muito diferente. eu falo que é Nutella. Não, os meninos chegam limpinhos de volta. Não precisa nem tirar o tênis, né? Chegam limpinho em casa. Chega mais limpo do que ele saiu de casa, né? Passa numa geral ali. Vou te falar, mas hoje assim... Mas é isso, né? Mas é bom também. O futebol mudou, né? O futebol elitizou. Quando eu morei em Londres, foi em 2012. 2012, já tinha toda essa questão do sócio-torcedor. Então, você queria ir num jogo, você não conseguia porque já estava tudo vendido. E aí, depois que isso aconteceu, o futebol hoje não tem jeito. Assistir não é mais popular. Quem vai pagar ingresso de jogo caro hoje como ele é, né? Isso aí aconteceu por um lado, a gente tem um ambiente, posso dizer, mais seguro, mais confortável, mas elitizou. Né? Glamorizou, né? Aquele tropeiro ali... Não é igual. Agora, o que é isso? Aquele ovo que você, né, com a gema ali, não existe mais isso. Tropeiro padrão FIFA agora. Né? Você colocava o garfinho de plástico assim, quebrava, né? Você só achava no meio. Muito bom. Ô, André, vamos lá, para fechar. Para fechar. Então, segundo lugar, eu vou falar Igrejinha da Pampulha. Por quê? Cara, eu cresci muito naquela região da Pampulha. Na verdade, eu morei no Carlos Prates, que para mim o Carlos Prates sintetiza na época que de criança, ainda tinha procissão de rua. Nossa, que legal. Passava lá, era um bairro... Residencial, né? Cara, residencial ao ponto daquela mercearia que tinha na esquina, você ir lá pegar alguma coisa e fazer conta ainda, sabe? Anotar e tudo. Confiança. Então eu sou dessa época e eu frequentei muito a Pampulha quando era criança também. Você e pra gosta mim, da Pampulha, hein? Gosto. Você falou do Mineirão e agora Igrejinha. Eu falei dos dois aqui para contrabalançar da Pampulha aqui. Descentralizar. Parece outra cidade, não é? Parece outra cidade. Assim. O clima é diferente. Eu acho a Igrejinha da Pampulha, São Francisco de Assis, maravilhosa. Não conheço
no Brasil alguma igreja que tem aquela beleza. Não, no mundo, cara, é patrimônio mundial. Aquela arquitetura e é um símbolo da cidade, né? Azulejos. Eu sei que né, o Mercado Central era, na época que eu trabalhei, que eu conhecia, esses dados eram o ponto mais visitado de Belo Horizonte, na época. Isso. Não sei se ainda é, né? Mas a igrejinha para mim é cartão postal da cidade, é um ponto muito legal. Bom, a gente está caminhando para o final e eu preciso saber rapidamente quando ficou fora de Belo Horizonte, foi lá para Israel. O que você sentia saudade, Rafael? Você falou clichê, mas o pão de queijo não tem problema. É o que tem. Comidinha caseira, né? Que você faz ali, um quiabo, uma carne, né? Um arroz, um feijão, farofa. Ali não tem jeito, né, Rafael? Tem que ser aqui, né? Tem que ser aqui. Meu tio tem uma fazenda no interior de Minas, em Bom Despacho, sempre aquela comida caseira também na fazenda. Então, você tem diversos tipos de comida mineira que te fazem aquela memória afetiva com a cidade. Você sentiu falta, né? E de ir no Mineirão também, que eu sempre fui muito. Essa parte eu senti falta também. Você prefere o Mineirão raiz ou esse Mineirão Nutella, como diria a Bárbara? A experiência no Mineirão raiz eu achava melhor, sabe? Aquele agito, bandeirão, aquela confusão e voltar sujo para casa, igual ela falou. Hoje você vai e volta, tá tudo certo. Legal. Mas continua bom do mesmo jeito. Sim. Só precisa do Cruzeiro passar a ganhar um pouco mais, vai ficar melhor. Talvez a gente tenha saudade da idade nossa, dos amigos, da família, né? Uma coisa saudosista, que faz parte da vida também. Faz parte do mineiro até. Isso, boa, legal. Bárbara, já morou fora? Bom, né? Você provavelmente, né? Eu nunca morei fora. Mas, aliás, já morei fora. Já morei no Chile, mas assim, não intervalos tão grandes assim, de tempo, mas eu viajo bastante, fico fora. E hoje eu só consigo pensar que quando eu viajo eu sinto falta dos meus filhos. Olha que legal! Aí é dos meus meninos, não é propriamente assim, mas eu lembro, assim, quando eu também fiz um mochilão que eu fiquei um tempo mais no Sudeste Asiático, fui sozinha, fiquei 45 dias. E Sudeste Asiático é muito diferente, hein? Exótico. E já tem um tempo, não estava tão na modinha assim, não. E Comeu insetos? Comi. Boa! Comi pra falar, né, gente? Vamos combinar. Aquilo ali é uma experiência, assim. E tem gosto de sazon, é uma friturinha com gosto de sazon, pra falar a verdade. Entendi. Você lembrava do sazon e manda pra dentro e embora. Foi. É crocante e tal. Crocante, exatamente. Crocantinho, com sazon, tudo certo. Não é nem viscoso, como era no Timão e Pumba, não. Né? Não precisa ter nojo, não, né? Não, mas comi insetos e tudo mais. Foi uma experiência, assim, grandiosa pra mim mesmo. Mas eu lembro de estar desesperada por voltar e comer um pão de queijo, ainda que fosse aquele sem queijo no aeroporto de qualquer lugar, porque mesmo ruim é bom. Mas o nosso aqui é melhor, obviamente. Mas eu falava assim, mãe, você pode fazer para mim um arroz, feijão do dia, né? Não adianta esse feijão congelado, não. Uma carninha moidinha, assim, sequinha, com ovo estalado. Rafael também, a saudade é a mesma. Esse é, assim, né? Aquilo que dá o conforto, que aí é família, que significa um monte de outras coisas. Mas é isso mesmo. Isso. É muito bom, legal demais. Adorei falar dos meninos, né? A gente rala, eles aprontam e tal, mas a gente não consegue ficar sem eles. Nossa, eu já tô com saudade porque eu não encontrei eles ainda. Eu tava internada, fui no hospital, eles já cheguei, tive alta hoje de manhã, eles já estavam na escola e eu já tô assim. A festa que vai ser. 2 dias. Muito bom. André, e aí, quando sai de Belo Horizonte, de Minas, quando você saiu? Eu ainda saio bastante, mas claro, trabalhando, né, voltando mais curto, né? 2 dias, 3 dias fora, assim, normalmente. A gente começa a dar valor a algumas coisas que a gente tem em Belo Horizonte que não tem em outros lugares, né? Eu acho que a hospitalidade da gente aqui é surreal, assim. A gente brinca que você pede ajuda para alguém sobre alguma coisa, a pessoa praticamente leva para casa dela, né? Fala, não, vem cá que eu vou te... Né, que em outros lugares vai ter que tomar um café. É uma desfeita não tomar um café. Exatamente. Mas essa cidade cresceu, são quase 3 milhões de habitantes. Exato. A gente não perdeu um pouco isso, não? Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que não. Quando eu saio, eu volto, eu tenho o mesmo sentimento. Quando eu chego em Belo Horizonte, eu tenho esse mesmo sentimento. Desde
é a postura das pessoas, é a forma de falar, é a forma de agir. Eu acho que o cultural nosso é muito forte. É muito forte. Eu acho que isso vai por gerações e gerações aí, por muito tempo. Eu acho que isso não muda. É legal porque Belo Horizonte é uma cidade muito nova, né? Então muitas pessoas vieram do interior trazendo esse jeito, né, do interior, né? É a roça iluminada, né, como falo. Eu falo com o pessoal que a gente tem operação norte de Minas, Uberlândia e tudo, que eu acho que Belo Horizonte sintetiza muito Minas Gerais. Bacana. Muito menos influência de outros estados, né? No norte a gente acaba tendo uma influenciazinha da Bahia e tudo. Triângulo lá de Triângulo Goiás, vem daquela região, Minas, Goiás, Rio de ali Janeiro, a parte de Franca, ali de São Paulo e Perfeito. tudo mais, o sul de Minas, um pouco de São Paulo, parte de fora ali, Rio de Janeiro. Eu acho que aqui a gente é boa. mineiro, O centro. Legal. raiz. Muito bom. Mineiros raízes, ou né, mais ou menos, mas todo mundo é bem-vindo, né? Nós vamos para o intervalo. Obrigado pelo diálogo aqui, por conhecer um pouco mais da vida de vocês, tá bom? Você que está acompanhando o nosso programa, a gente volta daqui a pouco com essa turma aqui, que é lá do Pendura Saia. Ali na FUMEC, aquela região, a origem era Pendura Saia. E aquela turma que está ali ainda, você tem lá comunidades, tem pessoal que está ali, é antigo Pendura Saia. Então essa turma aqui da FUMEC, vou chamar eles de Pendura Saia. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Nossos comerciais, por favor, maestro.